O Benfica venceu por 1-0 a Taça de Portugal na última quinta-feira e nesse vídeo vamos abordar taticamente aquilo que foi a partida entre as duas equipas de Lisboa. Então, aqui no ponto de partida, a equipa inicial do Benfica, com o Trubin na baliza, Dal, Otamendi, Antônio Silva e Dedite, uma linha de 4 defensores, Enzo Barrenetier e Richard Rios como os dois médios, à frente uma linha de 3 com Arthur Koglu, Leandro Barreira e Orsenis, e como camisa número 9, o avançado, Pavlidis. Para quem quiser depois pausar e ver como ficou a equipa do Benfica depois de cada alteração, o Bruno Lage está aí na tela, ok? Quanto ao Sporting, o Sporting vem a campo com uma linha com 4 defensores, embora tenha defendido com 5, enfim, é um ponto de partida para a gente. Max Araújo, Gonçalo Inácio, Diomande, Fresneda, 2 médios, Morita e Hillman, Pedro Gonçalves, Trincão e o Catamo, e o Harder como camisa 9. Ok? Aqui a equipa do Benfica, depois, a equipa do Sporting, perdão, depois das alterações do Rui Borges. Começar falando aqui da organização ofensiva do Benfica com bola a iniciar a sua construção. Primeiro, assim, vou já comentar taticamente, falar dos princípios de jogo desse Benfica, né? O que o Bruno Lage quer, o que o Bruno Lage demonstra querer com o comportamento da sua equipa. Uma equipa que não vai, dificilmente vai povoar, embora tenha atacado muito pelo corredor direito, não tem como um dos princípios maiores de jogo congestionar o setor do campo. O Benfica povoa todas as zonas do campo e tem como objetivo, com passes curtos, primordialmente, mover a bola pelo corredor esquerdo, pelo corredor central, pelo corredor direito, a partir daí encontrar os espaços. Esse é o objetivo do Benfica. E é um jogo que não é um jogo de tanta agressividade, de tanta verticalidade, pela característica dos seus jogadores. Porque se você tem dois jogadores como Arthur Koglu e Orsenis, que a gente vai ver que o comportamento dos jogadores são dois falsos pontas, porque vamos partir do princípio de que eles vão jogar pelos lados do campo, mas a característica de jogadores mais construtores, jogadores mais, podemos dizer assim, jogadores, né, assistência, passe, enfim, vão acabar por jogar por dentro, porque vão abrir os corredores para os dois laterais. Então, o Benfica, isso vai ser fundamental aqui, guardar isso, que os dois laterais do Benfica são os responsáveis por dar amplitude. A amplitude seria abrir o campo, abrir as linhas, ter jogadores abertos pelos lados para fazer a linha do Sporting abrir e gerar espaço no corredor central. Então, aqui a primazia do jogo do Benfica, justamente isso, os dois laterais fazendo o corredor. 2 centrais, Nicolas Otamendi e Antônio Silva, 2 médios, Barrenetier mais recuado, Richard Rios tendo participação ofensiva preponderante, Richard Rios participativo no lance do gol, é o lançamento dele para o Pavlidis que vai dar início ao gol do Benfica. 3 jogadores pelo corredor central, Orsenis, Barreiro e Arthur Koglu, e o Pavlidis, um jogador, né, o camisa 9, que é responsável por quê? Porque é importante ter esse jogador. Porque, nomeadamente, o Pavlidis que vai, ao se posicionar como jogador mais alto no campo, empurrar a linha do Sporting para trás e permitir mais espaço para o Benfica circular a bola no corredor central, nos corredores laterais. O Sporting, partimos do Sporting com uma linha de 5, então o Catamo baixa, se junta aos 4 defensores e o Sporting forma uma linha de 5 aqui para defender a última linha do Benfica. 2 a 3 jogadores do meio campo, pode ser um 5-2-3, 5-4-1, enfim, o que interessa é que são 2 meio-campistas, 2 jogadores no corredor central, Hillman e Morita, e ali o Trincão fechando um pouco mais o lado direito e o meio, junto com o Pedro Gonçalves, e o Harder um pouco mais à frente, um 5-2-3, digamos assim. Então, indo aqui para uma foto do jogo, né, uma foto na câmera tática, o que nós vamos ter? Aquilo que foi dito agora, né? Aqui o Benfica, no que nós chamamos de saída sustentada, ok? Linhas de passe, corredor central, corredor lateral. Então, uma saída com 4 jogadores mais 2, uma saída 4 mais 2, na nomenclatura. O Sporting em 5-3-2, a fazer a sua marcação. Como foi dito, o Benfica procura povoar de forma equilibrada todos os corredores, todos os setores do campo. Então nós temos um jogador para cada corredor lateral, nós temos 2 médios que possibilitam linhas de passe
o Rios mais responsável por uma construção no lado direito, o Barrenetxea pelo lado esquerdo e 3 jogadores pelo corredor central. O Orsenis como um falso ponta pelo lado direito, o Aktürkoğlu como um falso ponta pelo lado esquerdo, responsáveis por carregar essa bola, receber dos médios e fazer com que o Benfica ganhe campo a partir do corredor central, o Orsenis mais pelo lado direito, o Aktürkoğlu pelo lado esquerdo. E o Barreiro como um falso 9, como uma dupla do Pavlidis, como um jogador que também, quando o Benfica, a gente vai mostrar daqui a pouco, essa bola chegar nos laterais e for um cruzamento, é um jogador que está posicionado quase na última linha de ataque do Benfica, joga na última linha basicamente, então é como se fosse mais um atacante, vai fazer movimentos de troca com o Pavlidis. Então é interessante ver que o Benfica inicia a época a jogar com uma dupla. O Barreiro é mais uma dupla do Pavlidis do que mais um meio-campista. Uma outra estrutura interessante para mostrar justamente esse papel dos pontas do Benfica mais ativos na construção. E justamente isso vai dizer muito sobre a forma como o Benfica se comporta, né? Porque como você tem laterais, né? Ainda mais laterais que não tem um perfil de... Porque nós temos laterais aí, por exemplo, Alphonso Davies e outros jogadores na Europa, ou seja, no Brasil também. Laterais de enfrentamento e um contra um, laterais que podem muito bem serem extremos, serem pontas, só que não é o caso nem do Dal, nem do Dedić. Então, o Benfica, quando ganha metros no campo, chega na última linha do Sporting, qual que vai ser a última arma aqui pro Benfica de ataque? Cruzamento. Porque o Dedić e o Dal não vão te oferecer drible um contra um, não vão conseguir vencer um duelo em um contra um, passarem pelo opositor e a partir disso gerar uma finalização, até por jogarem Dal canhoto, Dedić destro, eles têm dificuldade em trazer essa bola do fundo do corredor para dentro. Eles vão estar com a perna boa aberta, então, nomeadamente, vão acabar por fazer um cruzamento. Já vamos abordar isso mais profundamente daqui a pouco. Então, aqui, para mostrar Sport novamente, 5, uma linha de 5, 2, 3. E aqui o Benfica com seus 4 jogadores da construção inicial e um losango no meio campo, conforme nós podemos ver nessa imagem aqui. Então, o Aktürkoğlu vai atuar mais como um meio-campista do que como um ponta, como um extremo, né, clássico. Então aqui podemos ver a estrutura do Benfica e o losango no meio-campo, tendo aqui o Barreiro como ponta do losango, né? Pontapé de baliza, o tiro de meta do Benfica. A estrutura, eu vou passar aqui para a câmera tática, não vai fugir muito disso, embora pegue aqui só parte do campo por conta da transmissão da televisão. Primeiro aqui, o que é importante? Saída sustentada, né? 4 mais 2. Então, o que eu falei, corredor lateral, Dedić e Dal. Os dois centrais iniciam a construção, Otamendi pelo lado esquerdo, Antônio Silva pelo lado direito. 2 médios, 2 meio-campistas, Enzo Barrenetxea e Richard Rios. Barrenetxea mais recuado. O Sporting, como o Sporting se comporta? Pressão individualizada 1 para 1. Não é marcação individual, mas é uma pressão alta em que um jogador é responsável por vigiar um outro jogador do Benfica, 1 para 1. Então, se a bola sai do Trubin para o Otamendi, quem vai acompanhar é o Trincão. Sai no Antônio Silva, é o Harder. Catamo no Dal, Hilman no Enzo Barrenetxea e o Pedro Gonçalves no Dedić. Na imagem não pega, mas está o Morita no Richard Rios, é uma pressão 1 para 1. O Sporting procura evitar com que o Benfica tenha superioridade numérica nos setores mais avançados do campo, busca ter igualdade numérica, pressionar um jogador para mais um jogador adversário. Só que o Benfica, depois de marcar o primeiro golo no segundo tempo, na segunda parte, acabou adotando uma estratégia de um pontapé de baliza, um tiro de meta mais longo para o Pavlidis, jogador de maior estatura, o melhor jogador em duelos aéreos do Benfica no setor de ataque. Então, na segunda parte, né, não foram tantos momentos em que o Benfica optou por uma saída curta. O modelo ofensivo era aquilo que eu ia destacar. Você vê que o Benfica povoa todas as zonas do campo. Então, povoa o corredor esquerdo com Dal, povoa o corredor direito com Dedić, povoa aqui a grande área com o Pavlidis e sempre vai buscar ter jogadores para atacar os diferentes espaços. Então, aqui o corredor central esquerdo, aqui o corredor central direito. Aquela situação que eu disse, de não buscar gerar tanta superioridade como o Sporting fez no jogo, nós vamos falar sobre isso. Mas o Benfica naturalmente congestiona um pouco mais, não diria congestionar, mas o Benfica normalmente procura atacar mais pelo lado direito, por quê?
Porque o Barreiro faz um movimento de vir mais do meio para o lado direito, o Richard Rios é um meio-campista que jogou pelo lado direito mais avançado, então naturalmente vão ter mais jogadores ali. Só que o posicionamento, como nós podemos ver na imagem agora, é um posicionamento equilibrado. O Benfica não parte do princípio de congestionar o setor do campo. Não estou falando que não congestione completamente, mas parcialmente isso vai alternar de acordo com situações da partida, circunstâncias do jogo. Isso aqui não é uma regra para aquilo que o Benfica fez. Então, como eu falei, uma arma importante de cruzamento, e você vê que o Benfica ataca a área com jogadores por todos os setores do campo. Então, pelo corredor esquerdo, lateral do lado oposto, Dal, Pavlidis e Barreiro, aquilo que eu falei, uma dupla de ataque, os dois também em movimento de ruptura em direção à baliza. O cruzamento aqui, no caso, sai do Arsênis, o Aktürkoğlu. Vemos o Aktürkoğlu, um jogador, por exemplo, o Aktürkoğlu sem a bola é um jogador que defende o corredor esquerdo. Com a bola, vai fazer esse movimento de centralizar. Então, por exemplo, aqui ele está na entrada da área como se fosse um meio atacante chegando para pisar na área e possivelmente receber uma sobra da defesa do Sport, ou esse passe sair, o Arsênis, ao invés de fazer um passe, um cruzamento para a área, faz um passe em que ele muda o movimento do pé, traz o pé de fora para dentro e procura o Aktürkoğlu. Poderia ser uma decisão mais interessante também. E aqui para denotar isso, como o Benfica, quando essa bola chega no corredor lateral, né, a ordem de ataque é justamente em direção à área e povoar a área para oferecer perigo nesses cruzamentos. Aqui, e o Benfica também, como os outros comportamentos a destacar, além dos que foram ditos aqui, o Benfica, muitas das vezes, quando essa bola chega no corredor lateral, um jogador mais posicionado, mais à lateral do campo, seja no lado direito ou no lado esquerdo, o Benfica povoa muito a última linha, o Benfica congestiona a linha com muitos jogadores espalhados por todas as janelas, digamos assim, da defesa do Sport. Então, entre o Inácio, o Max Araújo e o Dedi, tinha um jogador aqui por esse corredor central, mais, né, pelo lado direito. Aqui no corredor central, propriamente dito, entre Inácio e Diomande, o Barreiro. Aqui o Aktürkoğlu saindo da esquerda, centralizando. Pavlidis e Dal, aqui temos dois jogadores ocupando mais ou menos ali a mesma faixa do campo. Então vê como o Benfica povoa a linha procura sempre posicionar muitos jogadores na última linha e acaba por ter aqui 5 jogadores contra 5 do Sport. Igualdade numérica na última linha do campo. É ali onde o Benfica conseguia ser mais perigoso. Levar essa bola, conseguir fazer com que essa bola rodasse por todo o campo, chegar à última linha e a partir do cruzamento ou a partir de uma transição oferecer perigo ao Sport. Mas fica aqui caracterizado o Benfica nessa instrução do Bruno Lage, enfim, essa estratégia em povoar, em preencher a última linha, de forma a não ter tantas opções assim próximas do setor da bola, de fácil passe, de fácil manutenção da posse e buscar ser agressivo ao chegar no último terço. O último terço do campo seria essa parte final do campo aqui. Se destacar aqui também, mostrando aqui o Barreiro como um jogador que joga atrás do atacante, do avançado, né? Então, mais uma opção no meio campo, e aqui acaba o Benfica por tentar explorar esse espaço entre a linha de defesa do Sport e a linha de meio campo. Aqui, perdão, a análise do gol do Benfica, né? O que acontece? A pressão do Benfica, nós vamos comentar mais sobre a pressão do Benfica a seguir, mas o que é importante aqui é aquilo que eu comentei do Sport individualizar a pressão, serve tanto para marcação alta quanto para marcação média, no caso aqui o Sport já a iniciar a sua fase de construção ofensiva. Então o Diomande vai tentar ligar essa bola aqui no Harden, passe entre linhas, e o fato do Otamendi, zagueiro, está um pouco, você vê que o Otamendi não está na linha dos outros defensores, ele está aqui individualizando a pressão no trincão, ok? Ele está aqui individualizando a pressão no trincão. Vai conseguir recuperar a bola, vai dar no Barrenetxea, e o que acontece aqui há um desequilíbrio porque o ideal seria o Pedro Gonçalves estar um pouco mais baixo para fechar essa linha de passe aqui no meio, essa bola não poder chegar no Rios. O Barrenetxea consegue fazer essa bola chegar no Rios, e aquilo que eu disse do Benfica povoar a última linha, o Rios recebe a bola e já tem 3 jogadores do Benfica na última linha, bem distribuídos, um pela esquerda, o Pavlidis faz esse momento de saída. E por que a importância do Barreiro? Por que jogar com uma dupla? O Benfica gosta de atacar a última linha, então se o Pavlidis acaba por se movimentar, tende a haver um outro jogador próximo
para ocupar o espaço e vai acabar por ser o Barreiro. O Rios consegue uma boa inversão para Pavelites no corredor esquerdo. Depois a jogada acaba por sair com o cruzamento do Dal, a bola vai sobrar na entrada da área para o Pavelides e sai o remate e o golo. Mas aqui, o que faz o Benfica, uma das grandes razões para o Benfica conseguir ter marcado o gol, o número de jogadores dentro da área. Então aqui vemos aqui no final da jogada 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Benfica dentro da área. Aquilo que eu falei, um time que se caracteriza por povoar, por ocupar a última linha do campo com muitos jogadores e por povoar o último terço, gostar de atacar a área de forma distribuída com muitos jogadores. 5 jogadores do Benfica dentro da área, ok? Contra 5 jogadores do Sporting, 5-5 dentro da área. E o Benfica acaba por marcar o golo, numa infelicidade do Rui Silva, mas também há um pouco, né? Há estratégia por trás daquilo que foi feito e não foi meramente sorte do Benfica. A bola parada não foram tantos escanteios, tantos cantos assim no jogo. O que o Benfica acabou por fazer aqui, posiciona 2 jogadores na entrada da área, o Barreiro e o Dedit. No lado direito, as cobranças eram feitas pelo Dal, pé esquerdo, então a batida fechada. E o Benfica posiciona ali 5 jogadores dentro da área, uma marcação do Sporting que é mista, então o que significa a marcação mista? Individual e zona. Então nós vemos aqui jogadores do Sporting a defender individualmente os jogadores do Benfica e esses jogadores aqui, 6 jogadores aqui a defender a zona, defendendo ali a faixa do campo da pequena área. Então uma defesa mista em escanteio do Sporting. E aqui a estratégia de jogo, comentar a estratégia ofensiva do Benfica, comentar a estratégia ofensiva do Sporting. Então, o que vai ser a grande discussão aqui, aquilo que vai ser mais debatido, mais reforçado? Nitidamente, a estratégia do Sporting extrair as vantagens no corredor central, com a superioridade numérica que o Sporting gerou no meio campo. Então, nós vamos ver como. Primeiro, vamos partir aqui da marcação alta do Benfica, em 4-2-4, ok? Então, aqui, a linha de fora de jogo, a linha de impedimento com Dal, Otamendi, Antônio Silva e Dedit, 4 jogadores. Os 2 meio-campistas, Barrenetier e Richard Rios, e esses 4 jogadores mais avançados, Arthur Koglu, Pavelic, Barreiro e Orsene. Já passo para a foto do campo, vai ficar mais fácil visualizar. Então, o que nós temos aqui? O que é importante tirar daqui? 2 jogadores no meio-campo do Benfica. Pronto. Como que o Sport se comportou? Com 4 jogadores no meio-campo, um losango. Então, o objetivo do Sport na fase inicial de construção era extrair vantagem dessa superioridade numérica de 4 jogadores para 2. E o que acontece? Vou explicar o porquê. Você gerar superioridade numérica no corredor central na hora da pressão alta é mais perigoso e mais difícil de você conter quando o Benfica estava em bloco médio. Ou seja, o que é a pressão alta do Benfica? O Sporting lá atrás saindo jogando, o Benfica pressionando no campo de ataque. Quando o Benfica defendia no seu campo, o que acontece? Os riscos são menores. Por quê? Porque a linha de defesa está mais próxima da linha do meio campo. O problema do Benfica pressionar em 4-2-4 com os 2 jogadores dos lados muito, muito altos é que havia uma distância muito grande do setor de meio campo para o setor de defesa. Por causa da linha de fora de jogo, da linha de impedimento. Porque, claro, os jogadores do Benfica têm que se posicionar aqui na linha do meio campo para colocar os jogadores do Sport em condição de fora de jogo, claro, isso é óbvio. Então, indo para o campo aqui, o que acontece? O objetivo do Sport era esse, é explorar esse espaço nas costas do Richard Rios, nas costas, justamente nessa faixa do campo aqui. Uma hora pode estar o Rios pressionando, outra hora podia estar o Barrenetier, mas explorar esse espaço aqui no corredor central. Então, tal qual o Sport, o Benfica vai individualizar a pressão também. Então aqui, ó, Barreiro no Inácio, Pavelides no Diomande, Arthur Koglu no Fresneda, Richard Rios no Hilman. O Orsenes no Max Araújo, que aqui acaba por não aparecer na imagem por conta da transmissão do jogo. O problema aqui vai acabar por sobrar sempre um jogador nas costas dessa primeira linha, das 2 primeiras linhas de pressão do Benfica. Nós já vamos mostrar aqui a seguir na sequência das imagens. Então aqui, mais uma vez aqui,
para mostrar os diferentes comportamentos. Então, o que acontece, né? Por exemplo, aqui um jogador livre é o Pedro Gonçalves. Daqui a pouco vai passar outra imagem e vai mostrar melhor. O Pedro Gonçalves aqui está sem pressão, né? A imagem acaba por não mostrar, mas eu consigo trazer aqui uma outra, uma outra imagem. Aqui, perfeito. O que acontece, né? Pontapé de baliza, saída em tiro de meta do Sporting. Vamos lá, estrutura. Saída sustentada, 4 jogadores, Fresneda lateral direito, Diomande, Inácio, Max Araújo, losango no meio campo, Morita, Hillman, Pedro Gonçalves e Trincão. 4 jogadores, para esses 2 jogadores do Benfica aqui, Richard Rios e Enzo Barrenetxea. Então, por exemplo, o Inácio consegue ligar essa bola a Pedro Gonçalves e o Pedro Gonçalves não tem nenhum jogador nas costas para dificultar a recepção dessa bola aqui e a fluidez do jogo do Sport. Justamente por quê? Porque o Richard Rios está tendo que dividir a atenção entre o Morita. O Richard Rios tem que saltar no Morita, porque está fazendo um acompanhamento Richard Rios, Morita, Enzo Barrenetxea e Hillman, e acaba por ficar um jogador livre. São 4, no caso aqui nessa faixa do campo seriam 3-2. Então um jogador vai ficar livre, essa bola no Inácio sai na Pedro Gonçalves. O que o Bruno Lage fez na primeira parte e depois definiu na segunda parte como uma regra fixa, digamos assim. Ele começou a colocar o Dedit, o lateral direito, para vir fechar no meio campo e igualar a pressão, para ficar 1-1. Consequência disso, né? São as consequências. Futebol cobertor curto. Benfica tem 1-1 aqui no campo todo, praticamente. Só que, ainda assim, o Sport tem superioridade. A superioridade agora não está no corredor central, porque o Dedit saiu e veio igualar. Mas o que acontece? Está aqui, ó. São 2, o Alcenes divide a atenção entre 2 jogadores. Então o Max Araújo, se começa a avançar pelo corredor esquerdo, não tem marcação, porque o Dedit saiu. O Sporting chegou a ligar essa bola, conseguiu avançar no campo a partir desse movimento do Max Araújo, um lateral esquerdo que, vamos ver, acabou por se posicionar muito tempo como um ponta esquerda. Foi mais um atacante com a bola, mais um jogador de ataque do que um jogador de construção, diferente do seu colega lateral do lado oposto, que é o Fresneda, que enquanto o Max Araújo jogava muito avançado, o Fresneda é um jogador que recuava um pouco mais. Então, o que acabou por mudar aqui na prancha tática foi isso. O Dedit, que antes estava aqui nessa zona do campo, a diferença, ó. Dedit estava aqui e começou a vir para o corredor central. E abriu esse espaço aqui nas costas, no corredor direito, nas costas do Alcenes. Um espaço que o Sport poderia explorar mais se tivesse mais a bola, tivesse mais oportunidade no jogo para tal, né? Então, dando prosseguimento aqui. Então aqui as bases, né? A construção ofensiva do Sporting, né? Como o Sporting tinha ali o cerne do seu jogo. Novamente aqui os 4 jogadores Perdão, agora vou até fazer um comentário, né? O que acontece? O Max Araújo, como eu falei, esse jogador na linha do Catamo, como se fosse um ponta esquerda, então 3 jogadores na última linha, Catamo, Hartley e Max Araújo. No meio campo, aqui no caso estão destacados 3 jogadores, porque também se destacar esse movimento do esporte, muitas vezes o Max Araújo subia, o Morita recuava um pouco para fazer a saída de bola. Então o Morita fazia esse movimento de sair do corredor central e vir para o corredor esquerdo, para também gerar a superioridade numérica por ali. Um movimento que está em destaque aqui nessa imagem, o Morita acaba por não aparecer na foto também, mas ele veio aqui buscar essa bola. E o Max Araújo, enquanto isso, subia. Se o Morita recuasse, o Max Araújo subia e estava ali na última linha de ataque do Sport. Podemos ver agora também, Max Araújo, um jogador mais avançado, ok? Podemos ver aqui também aquilo que foi mostrado anteriormente, os 4 jogadores, né? O Hillman, Morita, Pedro Gonçalves e Trincão, para esses 2 jogadores do Benfica, Enzo Barrenetxea e Richard Rios. Nós podemos ver aqui que o Pedro Gonçalves ou o Trincão conseguem receber a bola de forma confortável, porque há um espaço considerável entre a linha de defesa e a linha do meio campo do Benfica para dificultar a ação desses jogadores ao receberem a bola. Aqui, mais uma vez, a caracterização da pressão do Benfica é individualizada. Então, nós temos aqui Aktürkoğlu no Fresneda, então ponta esquerda no lateral direito, Pavlidis e Barreiro nos 2 zagueiros, então Pavlidis no Diomande, Barreiro no Inácio, Orsenes no Morita,
Barrenetia no Hillman e Richard Rios no Pedro Gonçalves, o Dedit no Max Araújo, ok? Então aqui mais uma vez a estrutura do Sporting com esses 4 jogadores e repara que o Pedro Gonçalves, conforme eu disse, né, já mostrei anteriormente, um homem livre porque o Sporting gera superioridade numérica, né? O Richard Rios tem mais um jogador para dividir a atenção, acaba por sobrar um jogador pelo número de atletas que o Sporting tinha naquela faixa do campo. Mais uma vez aqui em destaque, o Max Araújo numa linha mais avançada, então 3 jogadores mais avançados, Catamo, Harden e Max Araújo. Esses 4 jogadores aqui, os 4 organizadores de jogo do Sport, em uma linha de 3 com o Fresneda, um lateral que joga mais baixo do que o Max Araújo, então Fresneda, Diomande e Inácio, e a marcação do Benfica em bloco médio, um 4-2, né, um 4-2-4, um 4-4-2, enfim, é importante aqui a estrutura em regra geral. De se destacar aqui justamente isso, essa superioridade no setor do meio campo. O Sporting buscando ter sempre mais jogadores do que o Benfica. Então aqui Rio, Morita e Pedro Gonçalves, 3 jogadores do Sporting para 2 jogadores do Benfica. No caso, Richard Rios e Enzo Barrenetxea. Mais uma vez aqui a pressão do Benfica em 4-4-2, 4-2-4, enfim. E de se destacar aqui justamente isso. Mais uma vez, Morita com bola, Richard Rios vai saltar pressão, acaba por deixar um jogador livre aqui nas suas costas, que é o Pedro Gonçalves, porque joga 2 para 1, então o Richard Rios ou vai saltar pressão e vai deixar um jogador livre nas costas, ou vai segurar e o Morita vai ter espaço para conduzir. Ok? De se destacar, abrindo o campo, dando amplitude, Max Araújo pelo lado esquerdo, Catão pelo lado direito, Harder como jogador mais avançado, Pedro Gonçalves e Trincão jogando nas costas do meio campo do Benfica, Trincão mais à direita, Pedro Gonçalves mais à esquerda, e os 3 jogadores da base aqui da construção ofensiva do Sporting. Aqui também mais do mesmo. E aqui também destacar mais uma vez isso que o Sporting procurava durante o jogo, explorar esse espaço. Aqui é a linha de defesa do Benfica, aqui é a linha de meio campo, e esse espaço marcado no X preto entre a linha de defesa e a linha do meio campo, ao ter superioridade. Note que Pedro Gonçalves é um jogador que não tem o acompanhamento de nenhum jogador próximo. No caso, o Hillman aqui opta pelo passe do Trincão, e o Benfica, por ter menos jogadores no setor de meio campo, o que vai acabar fazendo, né? Por quê? O Benfica tinha inferioridade na primeira linha, na segunda, mas na última linha tinha 4 jogadores para 3. Então o que acontece? Para compensar, o Otamendi muitas vezes fazia esse movimento de sair da linha e reduzir o espaço no Trincão, para o Trincão receber essa bola menos confortável. Só que é um cobertor curto, porque o Otamendi, ok, minimizar os riscos no meio campo, só que o Otamendi, quando sai pressão, deixa o espaço nas costas. O Sport explorou pouco, poderia explorar mais. Uma equipe que vier jogar contra o Benfica, por exemplo, optar por padrões semelhantes ao do Sport, pode optar por um movimento interessante, que seria o extremo aqui pelo lado direito, que é o Catamo. Ao essa bola entrar no médio, fazer um movimento, uma corrida diagonal, para vir jogar no espaço as costas que o Otamendi deixou. Seria uma estratégia interessante. Uma coisa a se explorar. O Rio aqui optou pelo passe no Trincão, poderia ter jogado no Pedro Gonçalves, teria mais condições de avançar no campo. Pressão do Benfica ali, né, não foge muito do 4-2-4, e a estrutura do Sport mantendo o padrão que nós já havíamos comentado aqui anteriormente. Então aqui, aquilo que eu destaquei, o Otamendi, para equilibrar, para tentar gerar igualdade numérica, vigiando o Trincão, fazendo um acompanhamento no Trincão, Dedite no Pedro Gonçalves, conforme eu comentei anteriormente. Aqui a estrutura do Sport, seus 4 jogadores de defesa, o Losango no meio campo, Hillman, Morita, Trincão e Pedro Gonçalves, Harder mais avançado, e o Catama aqui não acaba aparecendo na imagem, mas é o jogador que vai fazer o corredor direito do campo. Então aqui aquilo que eu comentei com a foto do campo. Um outro padrão também, o Sporting, né? A faixa do campo acaba por ser a mesma, dependendo da condição do jogo, então você pode destacar uma espécie de 3-1-6 do Sporting. Então esses 3 jogadores aqui, o Rimo vindo jogar entre os centrais, porventura o Sport apresentou esse padrão aqui. O Catamo saindo da direita vindo para o meio, então aqui você tem 6 jogadores na última linha, ok? Então Max Araújo, Pedro Gonçalves, Max Araújo, Pedro Gonçalves, Harder, Catamo
e o Fresneda, ok? Então você tem aqui 6 jogadores do Sport. Aqui, na verdade, aqui é o Pedro Gonçalves, aqui o Trincão, a imagem está trocada, mas enfim, são os 6 jogadores do Sport na última linha. Então aqui nós temos um 3, um 6 contra esse 4-4-2, né? Agora mais um 5-4-1 do Benfica. Por quê? Só até perdão por ter falado 4-4-2. O que acontece? Na segunda parte, o Bruno Lage alterou aqui a forma de marcação do Benfica e puxou o Orsenis mais baixo para a linha de defesa. Então o Benfica apresentou um 5-4-1. No segundo tempo, a maior parte do segundo tempo foi um 5-4-1. Nós temos aqui o Orsenis na linha, assim como o Sport fez com o Catamo, baixou o jogador, o Benfica baixou o Orsenis para fazer 5-4-1, então aqui uma linha de 5. Barreiro, Rios, Barrenetier e Artucoglu. E aqui o Pavlidis como jogador que sobra. Okay? Aqui também mais do mesmo Sporting com 1, 2, 3, 4, 5 jogadores na linha, porque o Fresneda podia ou ser um jogador mais associativo pelo corredor lateral ou vir buscar mais pelo meio. Aqui Rima e Morita, esses 2 jogadores de construção, Rima mais pelo lado direito, Morita mais pelo lado esquerdo. De se destacar também a ótima partida do Rima, acho que é um jogador que está um nível acima da Liga Portuguesa. Naturalmente vão aparecer propostas de clubes grandes, fala-se em Premier League, enfim, acho que é um jogador com condições hoje para isso. Mais uma vez aqui em destaque, superioridade numérica no meio-campo do Sport, então Hilman, Pedro Gonçalves e Trincão. São 3 jogadores para 2 do Benfica, então portador da bola. Florentino Luiz, se saltar, vai acabar por deixar o Trincão livre e o Sport explora isso. Ok? O Hilman acaba até por buscar essa bola no Pedro Gonçalves. Ao buscar a bola no Pedro Gonçalves, o Dedite encurta e o Otamendi sai daqui. O Dedite é um jogador que acompanha o Pedro Gonçalves em 1 para 1. O Otamendi sai para acompanhar o Trincão e aquela história do espaço que o Otamendi deixa nas costas. O Otamendi sai para tentar minimizar o dano, o risco no corredor central, mas futebol é um cobertor curto. Deixa o espaço, o Sport consegue levar essa bola até o Luis Soares, mas aí o Luis Soares falha a finalização, enfim, o Antônio Silva chega muito bem para fazer o corte e acaba não surtindo tanto efeito assim. E aqui um comentário simples da bola parada do Benfica, do Sport, perdão, tal qual o Benfica, 2 jogadores na só, Pedro Gonçalves e Catamo. Canto no corredor no lado direito, Trincão, pé esquerdo, a batida fechada. Aqui nós temos também 6 jogadores, dentro da área, e o Benfica pressão, marcação mista. Então nós temos aqui 2 jogadores marcando individual e esses jogadores aqui defendendo a zona, defendendo a pequena área. Então, essa foi a análise do jogo do Benfica contra o Sporting, da história do Benfica por 1-0. Acho que foi um jogo equilibrado. O Benfica, depois que condicionou a marcação, aquele comentário que eu fiz sobre o Dedite, acho que conseguiu equilibrar mais as ações. Acho que o Sporting começou melhor o jogo, chegou a marcar um gol que foi anulado. Depois o Benfica rápido fez o primeiro gol no segundo tempo e aí o jogo ficou muito condicionado por isso, né? O Sport depois no final tenta buscar um empate, acaba por não conseguir, faz suas alterações, lança o Luis Soares na estreia. Enfim, também um primeiro jogo da época das 2 equipas, né? Tem essa questão do preparo físico, então não foi um jogo tão intenso, um jogo tão corrido assim, mas fica de se destacar aí os comportamentos táticos, tanto do Sport do Rui Borges, quanto do Benfica do Bruno Lage. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço aí para deixarem o like, compartilharem com os amigos e os comentários estão disponíveis aí para criticarem o que quiserem, elogiarem o que quiserem também. Ok, forte abraço a todos e agora vamos seguir com esse canal para tentar trazer conteúdo sobre futebol e também sobre outras coisas aí que sejam necessárias, né? Enfim, grande abraço a todos aí e até a próxima.